com vocês e olá também aos homens que estão nos assistindo aqui no nosso canal. Eu estou aqui hoje nas ruínas do Castelo Azuka, em Matsuzaka, que me chama muita atenção por ser um lugar rústico, sabe, e simples. Mas apesar de ser um ponto turístico, esse lugar nunca vai deixar de ser apenas ruínas. E é sobre algumas ruínas que eu gostaria de falar com vocês hoje. Pensa numa mulher tão sofrida, a ponto de pensar que Deus, o próprio Deus, estava contra ela. Pensou? Vou dar um nome para essa mulher, Noemi. E eu gostaria de ler aqui em Ruth, no capítulo 1, no versículo 21, que está escrito assim: de mãos cheias parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Sério isso, né? Esse era o desabafo do coração de Noemi, a sogra de Ruth. Se você não assistiu o vídeo de Ruth, volta lá no canal do YouTube, né? É o segundo vídeo que eu falo sobre as mulheres da Bíblia, eu falei sobre Ruth. E a história de Noemi é que ela e o esposo saíram, né, de Belém junto com seus 2 filhos, no momento onde Belém estava passando por um momento de fome, no momento de escassez. Eles foram ali e migraram para Moabe. Chegando ali, o seu esposo infelizmente morreu e os seus 2 filhos cresceram naquela terra e se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth, não é? Mas infelizmente também esses 2 filhos morreram e Noemi se viu completamente desamparada, juntamente agora com suas 2 noras, Ruth e Orfa, não é verdade? E nesse momento ela ouviu novamente dizer que Deus havia visitado Belém, né? E tinha dado novamente boas condições para o seu povo poder viver ali. E ela não viu outra oportunidade a não ser retornar para Belém. E o fez isso na companhia de sua nora querida, Ruth. Mas a sua situação agora era de total pobreza, não é? Era de uma tristeza muito grande. Era aquela pessoa que estava trazendo sobre ela o peso da morte do seu esposo, o peso da morte do seu marido, o peso da vergonha, o peso de más decisões que eles tomaram lá atrás, de fazerem as coisas assim dirigidos pelas necessidades e não apenas pela direção do Senhor. E ela estava sofrendo tanto, mais uma vez eu digo, que ela achou que a própria mão de Deus estava contra ela. Mas a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer aqui é que Deus nunca vai estar contra ninguém, nem contra mim, nem contra você. O coração de Deus não é um coração rancoroso. Ele mostrou isso porque Ele enviou Jesus Cristo naquela cruz, para morrer naquela cruz, justamente por isso, para tirar de nós o fardo, sabe? Para poder nos perdoar e poder se reconciliar conosco. Deus, a cruz mostra um Deus totalmente amoroso e que Ele sempre quis nos ajudar a estar ao nosso favor. Mas a pergunta que não quer calar neste momento é essa: se Deus ele é tão amoroso e tão misericordioso, por que Ele me permite passar por situações assim? Né? Noemi aqui havia perdido pessoas tão queridas para ela, mas às vezes a gente pensa assim, olha, por que e tem uma esperança tão grande no meu coração que eu nunca alcanço? Por exemplo, uma mãe que tem o desejo de ter um filho. Ou então, por que eu perdi esse ente querido? Por que eu passei por essa situação financeira tão difícil? Por que eu passei por essa traição? Por quê? E às vezes no nosso coração, nós que guardamos, né, mágoas contra Deus. Mas Deus não está magoado com ninguém. A resposta para essa pergunta também está na palavra de Deus. Também se encontra na cruz. Sabe, se Deus nunca tivesse sofrido a dor de perder o seu filho, se Jesus Cristo não tivesse passado afrontas, humilhações, foi cuspido naquela cruz, passou por traições, sabe? Se Ele não tivesse passado por todo o abandono que Ele passou, nós até poderíamos falar que Deus é injusto. Mas Ele não é. Ele sabe o que nós passamos. Ele compreende a nossa dificuldade. Ele nunca esteve longe de nós. Por isso Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, não é? Noemi, ela estava tão ferida que ela passou a olhar o mundo através daquele véu do sofrimento que ela estava passando, né? Mas não era essa a verdade de Deus para Noemi. Apesar dela já ser uma senhora de idade, a vida dela não ia acabar ali não, porque Deus colocou ela num processo de restauração, vamos dizer assim, num processo de superação. Não é? Porque ela, quando ela se viu naquela situação tão difícil, ela ouviu dizer que Deus
havia visitado novamente Belém. E ela sai de Belém, ela sai de Moabe, ela sai daquele lugar que sustenta a dor dela, ela sai daquele lugar onde tudo aconteceu e ela vai em segundo lugar para Belém. Em segundo lugar, ela aceitou da parte do Senhor o consolo e a graça na vida dela. Quem foi o consolo e a graça na vida dela? Foi Ruth. Talvez você diga assim, olha, não adianta, sabe? Eu não quero presentes de Deus. O que poderia ter acontecido na minha vida era o meu filho não ter morrido. O que poderia acontecer comigo é esse problema ser resolvido. E o que poderia ter acontecido comigo é eu ter um bebê. Eu não sei qual é a angústia do seu coração. Você que está me assistindo agora, mas eu quero dizer para você, aceite o consolo do Senhor, porque Ele tem os seus planos, Ele tem os seus projetos para você. Sabe? Em terceiro lugar, Noemi, ela aceitou Boaz, que Boaz fosse o remidor da sua terra. Sabe, no Antigo Testamento, aqui Boaz, ele veio para se casar com Ruth e comprou as terras que era do marido de Noemi. Ele assumiu as dívidas dela, ele começou a replantar aquela terra novamente e tudo aquilo que era morto começou a ter vida novamente. Ele tipifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe, aceite que Jesus Cristo venha retirar a dor, querida, sabe, da sua vida, da sua morada, do seu coração, sabe, de tudo aquilo que te incomoda. Em último lugar, ela aceitou viver bem novamente. Ela abriu o seu coração, ela pôde criar o seu neto, sabe, ela foi uma mulher muito feliz pelo resto da sua vida. A você que está me vendo hoje, em nome de Jesus, dê uma chance para você mesma. Sabe, agarra nas mãos de Jesus, porque o amor de Jesus é um amor tão escancarado, tão doado, sabe, tão entregue, que a única coisa que você precisa fazer é aceitar. Aceita esse conselho hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não está bravo com você, Ele não está bravo comigo. Ele te ama e Ele me ama. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no teu coração. Até a próxima e que o Senhor te abençoe. Tchau.